Boa noite, Renildo Flores, tudo bem com você? Boa noite, Alex. Tudo bem? Obrigado pelo convite, mas está tudo ótimo por aqui. Que bom, Renildo. Eu que agradeço você ter aceitado o convite para estar participando do Sea Legends. É uma honra muito grande poder entrevistar uma lenda, né, que é o Renildo Flores, e a gente vai Chega, desmistificar um pouquinho isso aqui, né? Mas, enfim, obrigado demais, tá mas bom? não chega tanto, né, Alex? Não chega a ser uma lenda, né? Mas Ah, vamos tentar transmitir aqui um pouquinho da nossa história, tá? Todos nós temos uma história e a gente também tem um orgulho muito grande disso. Tenho certeza que você também, eu te acompanho aí, e você também tem um orgulho muito grande da sua história. Então vamos tentar contar um pouco disso aqui e ver se alguém se interessa por isso, né? bom, não tenho dúvidas, né? Para as pessoas que estão assistindo a primeira vez, qual que é o objetivo do Sea Legends? Sea Legends é uma brincadeira com o termo Sea Level, que em inglês significa nível de diretoria, e qual que é a intenção nossa com esse programa, digamos assim, né? Com essa ferramenta? Inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras de pessoas que ocupam posição de destaque por aquilo que fazem, por aquilo que são, e muitas das vezes são vistas pelas pessoas como lendas, né? Como alguém que chegou ali, né, de paraquedas, nasceu, né, em berço esplêndido, tudo muito simples, tudo muito fácil. Então a ideia é desmistificar um pouco disso e mostrar que no final das contas o que nós vivemos é resultado das escolhas que nós fazemos, né? E sempre é possível recomeçar. É essa a principal mensagem. Então, bate-papo muito tranquilo, tá bom, Renilda? Nessa linha. Tudo bem, tudo certo. Bem, como você quer fazer? Você quer fazer Vou perguntas te ou você fazer quer uma deixar pergunta. falar? Vou te fazer uma pergunta. Certo. Bom, o Renildo, né? Você eu conheci não tem muito tempo, talvez cerca aí de uns 3 meses, alguma coisa, né? Por meio de um amigo em comum, né? O Carlos Eduardo, Cadu, né? Como muitos o conhecem. Em Ipatinga, né? Conheci o Renildo, um pouco da sua empresa, Central Pharma, e olhando, né? As suas informações no LinkedIn, eu vi que já tem aí um tempo bem grande a Central Pharma, e vi também que tem outras coisas que gravitam em torno do Central Pharma. A Central Pharma talvez tenha sido, né, o seu pontapé inicial. Sei que você é empresário, né, um empresário bem-sucedido, está à frente dessa empresa de outras. E aí, Renildo, eu queria te passar a palavra, te fazendo uma pergunta. Renildo, você acordou um belo dia como dono da Central Pharma, uma pessoa destacada, né, considerada aí uma lenda, né, o Carlos Eduardo Cadu sempre me fala muito bem de você. A pergunta é: sua vida sempre foi muito fácil assim, Renildo? Você acordou em berço esplêndido e nada de braçada no mundo empresarial? Mais ou menos, né? Bem, Alex, eu sou filho de uma família de lavradores, tá? Eu sou filho de uma família de sete irmãos. Eu sou o quarto irmão. Meus pais, como a grande maioria das histórias de pessoas de interior, nasceu em uma fazenda, vivia de agricultura familiar, ali uma pequena fazenda dividida entre todos os irmãos, tios e primos, e aí o sonho de quem nasce nessas condições, muitas vezes, é ir para uma cidade, né? É ir para uma cidade maior, tentar estudar, aquela coisa toda. E eu tinha 15 anos quando eu saí de casa, eu tive que fui morar com os tios, aquela história toda de interior. Eu, assim, não nasci de uma hora para outra, estava eu lá na Central Pharma, não. Isso tem uma história, foi bem rápido, tá? Para ser sincero para você, mas não foi bem assim. Então, saí de casa, fui fazer um curso técnico, mas tive o meu primeiro contato, o meu primeiro emprego nessa área de farmácia, né? Farmácia com manipulação. E ali, por uma oportunidade, eu acabei passando por várias áreas. Comecei ali na área de auxiliar administrativo, compras, aquela história toda, sem
sem muita experiência, tinha apenas feito um curso técnico na área de contabilidade. E a questão de de transformar em empresário, meu primeiro CNPJ aí foi meio que uma coincidência. Eu tinha me desligado do meu primeiro emprego, depois de 3 anos de trabalho, e estava abrindo na cidade uma outra farmácia do mesmo segmento, de uma pessoa que eu não conhecia, que é o meu sócio até hoje. E naquela época ele ficou sabendo que eu tinha um certo conhecimento no segmento, acabei indo para lá prestar um serviço para ele e acabei virando cotista do negócio, um negócio muito pequeno, isso já se vai mais de 20 anos, tá? E a gente foi trabalhando, desenvolvendo esse negócio durante 10, 12 anos. Nós fomos bem ali como uma empresa pequena, empresa de 10, depois 20, 30, 40 funcionários, chegamos a 40 funcionários até 2012. E quando a gente achou que podia mais, nós achamos que podia mais, eu estava à frente do negócio, ele já estava afastando um pouco, foi quando a gente resolveu nacionalizar essa marca. A gente olhou para o negócio e falou, bom, dá para ir. Viemos até aqui, 40 funcionários, um faturamento regional, uma cidade de 250 mil habitantes, vamos ver se a gente consegue ampliar. E o primeiro grande desafio foi quando a gente decidiu começar a participar de congressos médicos, expor a marca. Nós tínhamos ali alguns produtos. A farmácia de manipulação, para quem não conhece, dá para a gente criar algumas coisas mais específicos, mais exclusivos, né? E a gente resolveu começar a levar isso para o congresso. E aí foi muito engraçado, que os recursos já não eram muito, e quando a gente chegava no congresso, ninguém conhecia a gente, né? Então ficava lá aquele stand, todo mundo passando, ninguém entrava, e a gente foi ali persistente durante uns 2 ou 3 anos. Quando a gente nós começamos a nos tornarmos conhecidos, bem, e a gente começou a ver que dentro da farmácia de manipulação tinha uma série de produtos que se destacavam, mas que eu não podia escalar aquilo, né? Eu tinha que ficar recebendo as solicitações na minha farmácia e fazendo logística, sob encomenda, aquele negócio todo. Foi quando nasceu a nossa segunda empresa, que foi a Central Nutrition, que é uma indústria de suplementos, né? E dali a gente já nasceu conhecendo um pouco desse mundo de congressos médicos, de trabalhar produtos diferenciados, divulgar isso para os profissionais poderem recomendar para os seus pacientes nos consultórios. E a Central Nutrition foi um sucesso, não foi um sucesso muito rápido, claro que a gente começou diferente da maioria. A maioria das pessoas começa uma marca de suplemento, terceirizando ali a produção, né, pegando uma empresa de fora e produzindo isso, e só fazendo a parte comercial. Nós começamos já, por essa história na manipulação, nós já começamos com uma planta. Nós montamos uma pequena planta industrial e fomos produzir doses individualizadas em sachês, alguma coisa bastante desafiador também para quem está na indústria, sabe disso. Mas dentro de 3 anos e pouco, nós conseguimos colocar boas marcas no mercado, já aproveitando esse know-how que nós tínhamos de relacionamento com os profissionais de saúde. Isso começou ali em 2016, e aí nos últimos 4 ou 5 anos, Alex, realmente a gente considera que demos um salto bastante interessante. Já em 2018, nós começamos a explorar a produção de produtos estéreis, de terapias nutricionais injetáveis. Isso é um avanço muito grande em termos de possibilidades clínicas para o médico que trabalha, aí, sobretudo, com a chamada medicina integrativa. Nós iniciamos com isso em 2018. Hoje nós estamos posicionados aí como a principal farmácia de produção de produtos estéreis. E no último ano a gente vem crescendo bastante, investindo bastante em e-commerce, com as melhores plataformas do mercado aí, trabalhamos com os melhores, estruturando uma estrutura comercial digital
muito interessante. Então, foi a forma que nós escolhemos para escalar, foi no digital. Ao invés de termos várias unidades de farmácia ou alguma coisa assim, nós escolhemos o digital. Então, a coisa vem dando certo e chegamos numa empresa de tecnologia, que é a Support Health, que é onde você nos conheceu, né? Que é a área que você atua também, que faz parte desse ecossistema. Então, hoje são farmácias com manipulação, e-commerce, linha de estéreis vendido diretamente para médicos e clínicas do Brasil inteiro, indústria de suplemento, e essa empresa da área de tecnologia que a gente vem propondo soluções bastante interessantes, principalmente para auxiliar os profissionais médicos na área de diagnóstico, e também na área de operação do negócio, onde a gente fornece tanto consultoria, essa empresa fornece consultorias de gestão para clínicas e consultórios, e além disso oferta software, ferramentas que auxiliam no diagnóstico e tal. Então a gente chama isso de um ecossistema chamado Grupo Central, que é composto aí por algumas empresas que ao longo de 20 anos, mais recentemente, mais concentrado a história aí nos últimos 6 anos. Hoje somos um grupo com mais de 500 colaboradores, nós temos um quadro de doutores, mestres, algumas dezenas de mestres dentro do grupo, construindo realmente, é claro que a gente quer chegar muito mais longe, mas a gente acredita que construímos alguma coisa a nível de empresa. É claro que a gente vem sempre buscando algo bem maior, mas eu acho que a gente está no caminho. Perfeito. E, Renildo, assim, é uma história fantástica, né? Porque nós estamos falando aí de 20 anos, uma história que começou saindo, né, do interior, de uma família de lavradores. Seus pais são vivos? Meus pais são vivos, são. Meu pai tem 70 e poucos anos, minha mãe 74, meu pai, minha mãe tem 70 anos, meus irmãos são todos vivos também. Então, eu tenho certeza que para sua mãe, como é que ela chama? Sua mãe? Maria Flores. Maria Flores. E o seu pai? Meu pai chama Joacílio Flores. Joacil? Joacílio. Joacílio. Joacílio, isso. Joacílio. Então, tenho certeza que o senhor Joacílio e a dona Maria, né, que são os pais aí, né, do Renildo, devem ter um orgulho assim gigante. E tenho certeza que se eles tiverem oportunidade de assistir, por isso que eu estou tocando o nome deles aqui, quero parabenizá-los desde já, né, pelo filho que tem, porque não é pelo sucesso empresarial que eu o convidei para ser entrevistado, pelo contrário, eu convidei para ser entrevistado pelo caráter, né, que tem, pelo homem que é, e pelas referências que são as melhores possíveis e que com certeza serve de inspiração para muitas pessoas, não só com a história, mas com o que você, né, representa e com certeza resultado aí do esforço da educação dos seus pais. Então, eu queria aproveitar esse momento para parabenizar os seus pais. E nesse momento, eu queria te fazer exatamente essa pergunta. Quais são as características principais que você traz da sua família, do seu pai, da sua mãe, que te ajudaram nessa jornada de sucesso? Então, Alex, eu acho, assim, curiosamente, só falando um pouquinho antes, curiosamente, eu acho que o maior orgulho, tanto que eu tenho dos meus pais, quanto que ele tem de mim, talvez não seja nem o sucesso empresarial, o sucesso. Eu acredito, eu sei disso, o que são valores para eles, porque eu sou aquela criança que, embora foram uma família muito simples, mas é aquela família de 7 irmãos que se reunia em volta dos pais no final da tarde para contar história, para brincar, essa coisa toda. E eu acho assim, o grande legado que eu trago deles é tentar trazer, não daquela forma, mas trazer essa simplicidade também para minha família, né? Sou casado há mais de 20 anos, tenho 2 filhos, já tenho uma filha de 21 anos, que hoje está cursando medicina, e tenho um filho de 9.
E o grande legado que eu acho que eles deixaram para mim, ou estão deixando, né, que eles ainda são vivos, a gente ouve muito conselho deles, é eu tentar transferir isso para minha família, que é levar as coisas com bastante simplicidade, tá? Agora, de onde vem essa história? Eu acho que, quando eu olho para o meu pai, eu vejo que, independente da simplicidade ou da pouca formação formal que ele teve, eu vejo ele como um cara empreendedor. O meu pai, até hoje, ele mora no interior e ele não sai de lá por nada, mas até hoje o meu pai gosta de fazer negócios. Ele gosta de comprar coisas e vender coisas. E eu acho que isso vem dele. Eu cresci vendo ele. Ele comprava lá 5 bezerros, vendia 3 bezerros. Então, eu cresci vendo ele fazer isso, né? E eu acho que eu tenho isso também. Eu gosto de empreender, eu gosto de ter projetos novos. Eu acho que esse talvez seja o grande legado que ele tenha me passado, né? A minha mãe é uma pessoa que tinha 7 filhos, né? Então cuidava ali da educação, como dizia lá na roça, na vara da goiaba mesmo. Mas eu acho que do meu pai que vem essa questão do empreendedorismo. Eu acho ele uma pessoa empreendedora, dentro das possibilidades e da cultura que ele se desenvolveu. Acho que é isso. Perfeito. E é interessante que você tocou no assunto, né, sobre empreendedorismo, né, ou a característica de empreender, que muitas das pessoas acham que ser empreendedor é ser empresário, né, é uma característica de quem é empresário. Quer dizer, seu pai é um homem simples do campo, que da forma dele empreende, né? Você como empresário, empresário, que tem um time aí hoje de quase 500 pessoas, você acredita que esse time, para que a empresa possa buscar, né, os objetivos, você acredita que esse time precisa ter essa característica, ou você busca essa característica nas pessoas que você traz para trabalhar com você? Bem, eu costumo falar que eu deixo de ser humilde quando eu falo das pessoas que trabalham com a gente, porque eu costumo brincar com eles, falar, você é muito bom, eu sou bom mesmo, eu te encontrei, né? Mas é uma forma que eu tenho de reconhecer que eu tenho uma habilidade de olhar para as pessoas e de entender e de colocar as pessoas certas no local certo, no processo certo. E isso acabou, ao longo dos anos, me deixando muito à vontade para empreender, né? Acaba que, com muita facilidade, como empresário, eu acabo me sentindo ocioso, porque eu sei que a pessoa que eu coloquei para fazer dá conta, e dá conta com sobra. E aí as pessoas falam assim, até hoje eu ainda participo de todos os líderes que entram na empresa, a partir de nível de supervisão e coordenação, eu participo da última fase das entrevistas. Então é uma coisa que eu ainda faço, eu gosto de fazer isso. E às vezes o RH me traz 3, 4 pessoas e eu falo com muita tranquilidade, olha, não me pergunta por quê, mas não é essa pessoa, né? E realmente eu não consigo explicar o porquê que não é aquela pessoa. E aí quando acerta e traz a pessoa, eu falo, é aquela e vai dar certo e dá certo. E eu acabo ficando como empresário ocioso muito rápido e acabo dando um jeito de deixar fluir essa questão do empreendedorismo, que é procurar algo novo, que às vezes nem terminou ainda um projeto e a gente está pensando em outro. Acho que é por essa capacidade de reconhecer nas pessoas o potencial delas. E eu acredito muito em pessoas, tá, Alex? Eu tinha uma frase que eu falava muito, não sei se alguém escreveu, nem uma frase, falava muito que empresa são 2 P's, pessoas e processos. Mas no final das contas, como os processos são feitos por pessoas, eu acho que sucesso, uma empresa, o sucesso é de pessoas, ele é feito de pessoas, e é uma coisa que eu acredito. Então, uma das melhores coisas que me traz mais satisfação
sério, mais felicidade mesmo, é quando eu vejo uma pessoa que chegou na empresa ainda muito cru ainda e começa a crescer muito rápido e atinge cargos, remuneração e patamares sociais muito satisfatórios, né? Eu gosto de ver isso, eu gosto de ver a pessoa se realizando com a gente e eu acho que eles têm gostado também de estar com a gente porque quase nunca a gente perde um bom líder aqui no grupo para ir para uma concorrência ou para ir para uma outra empresa. Às vezes sai por circunstância da vida mesmo, mas no geral as pessoas gostam muito de estar aqui com a gente. Perfeito. E você comentou um negócio que eu também acho interessante, né? Você não comentou de forma explícita, mas quando você fala de escolher pessoas, principalmente para ocupar posições de destaque, para que você tenha essa paz de espírito para poder empreender, né? Que é o que te move, né? Você é um cara sonhador, pouco que a gente está conversando aqui, a gente consegue perceber, e é um cara que sonha grande, né? E que acredita no sonho e vai para cima. Mas a gente sabe que para isso, realmente, você tem que ter um time muito bom, e não só um time muito bom tecnicamente, né, Renildo? Você precisa acreditar nas pessoas e confiar nas pessoas. E a gente sabe que confiança não tem escola, né? Vai fazer um curso de confiança, tem certificação. Você pode até ter um compliance lá, hospitalar, um ONA, né? Enfim, mas quando a pessoa, né? Não é o nome ali, enfim, ou outras características, vou chamar de características, né? O RH usa outros termos, habilidades, né? Competências, atitudes. A gente sabe que, por exemplo, confiança é um negócio que não é fácil, porque não tem curso, né? Outra coisa por exemplo, comprometimento, né? A pessoa que pega aquilo para fazer, não está preocupado não é com a hora dela, mas com o comprometimento que ela tem para entregar aquilo. Outra variável que a gente vê importante é a integridade, né? A pessoa está inteira ali, né? E com seus valores alinhados. Como é que você identifica esses valores nas pessoas que vão ocupar esses cargos de confiança para você? E se existe algum outro valor que te chama a atenção, que você falou, opa, esse aqui eu prefiro pagar um curso para ele aprender, porque isso aqui você aprende. Agora, isso aqui que ele tem, eu sei que não aprende, eu quero manter. Alex, eu não sou muito focado em buscar das pessoas aquilo que elas sabem, mas sim aquilo que elas aprendeu a aprender, sabe? Se você tem uma pessoa que aprendeu a aprender, aprendeu a buscar, isso basta. Até porque eu, eu fui aluno de, um, de, um, de um cara que eu admiro muito, que é o professor Laí Ribeiro, médico, mas também que trabalha aí com conteúdos e livros na área de gestão, enfim. E eu aprendi muita coisa com ele, e uma das coisas que eu aprendi é que o conhecimento de hoje pode não ter nenhuma utilidade amanhã. Então, às vezes eu pego aquele currículo maravilhoso, aquela formação, aquela pós, aquele mestrado, mas pode ser que a aplicabilidade daquilo no meu negócio, na minha realidade, seja muito pouco. Agora, se essa pessoa aprendeu a buscar, aprendeu a aprender, isso fica muito fácil. Fora isso, a gente falar em confiança, como que você busca uma pessoa que seja de confiança? Eu acho quase impossível você ter uma pessoa que aprendeu a aprender, que é engajada, que tem uma energia boa, que tem um alto astral, se preocupar em fazer algo que por exemplo, que não está em concordância com o compliance. Porque são pessoas com tanta capacidade de dar certo, entre aspas, né? Profissionalmente, que talvez elas vão dar certo aqui ou vai dar certo em qualquer lugar que elas passarem. Né? Então, elas não precisam gastar o tempo delas, às vezes, fazendo coisas fora do compliance, pelo potencial que elas têm. Então, assim, uma coisa que eu, às vezes, assim, de forma bem grosseira, eu não consigo. O que eu não consigo de jeito nenhum? É ter que empurrar alguém, ter que ficar estimulando alguém a fazer algo, né? Eu prefiro muito mais
ter que frear alguém porque ela está muito veloz, está correndo demais, né? Segurar ali um pouco, dar um feedback e falar para ter mais atenção do que ter que ficar motivando. Então, eu busco engajamento, né? Aquelas pessoas que talvez o RH tem que chegar lá e falar, pô, você tem que ir embora, você tem que parar de fazer hora extra, você não pode fazer isso. Do que aquela pessoa que está lá para trabalhar até 17 horas, 16h50 já desligou o computador. Né? Então, acho que a gente tem que... E não é no sentido de explorar, é de engajado mesmo, é de estar envolvido com aquilo que está fazendo. E essas pessoas nos ensinam demais. Né? Às vezes eu vejo empresários ou empreendedores reclamando de funcionários. E eu sempre acho que quando tem um gerente, um empreendedor, um empresário, quem seja, reclamando de funcionários, tem algo que dependia dele ter feito e ele não fez. Nem que seja talvez um processo melhor, uma melhor seleção, um investimento em tecnologia, uma inovação, alguma coisa. Então, eu falo às vezes com esses gestores, ao invés de você ficar reclamando dos funcionários, pode ir para frente do espelho e reclamar de você, porque o que o funcionário está fazendo de falta de engajamento, de tudo isso, nada mais é do que espelhando o que o líder dele faz, seja ele um supervisor, um gerente, um diretor, nada mais é do que, então, como não tem como eu reclamar de mim comigo mesmo, eu começo a reclamar das pessoas. Então, eu realmente não gosto. Acho que ninguém sai de casa para passar o dia num lugar que ele não quer. Se ele está insatisfeito, alguma coisa que o gestor ainda não fez, que poderia ter feito, nem que seja demiti-lo. Mas ele deixou de tomar uma decisão importante. Perfeito. E esse assunto de reclamação, eu vou deixar ele para um segundo tópico, porque eu queria tocar num assunto aqui também, saindo um pouquinho desse viés, né? Mas o viés, por exemplo, de relacionamento, que está um pouco dentro disso que você falou, mas não relacionamento para dentro da empresa, relacionamento para fora. Né? A gente sabe que talvez um dos maiores ativos que nós temos, que a gente constrói, é o networking, né? O famoso networking. A gente sabe que com o networking bem desenvolvido, bem trabalhado, ele é de mão dupla naturalmente, né? Você consegue trabalhar boas oportunidades, boas ideias. Como é que você acredita que é a construção de um networking? Né? Como é que você construiu o seu networking? Como é que você tem construído o seu networking? E o que você acredita que mantém o networking? Né? Porque uma coisa é a velha guarda, vamos levar, vamos sair, vamos beber, vamos fazer isso, fazer aquilo. É uma forma, tem gente que constrói assim. Outros constroem de outras formas. Como é que você constrói network e qual que é a importância disso na sua vida? Cara, eu acho que dessa vida a gente acaba passando por muitas pessoas e realmente as que a gente retém não são tantas assim. Mas como que eu construo? Acho que primeiro eu tenho desapego à informação. Eu não guardo informação para mim. É uma outra coisa que eu aprendi que quanto mais você libera aquilo que você sabe para as pessoas, maior vai ser sua necessidade de busca e de inovar, né? Network é uma troca. Eu tenho que ter utilidade para você e você ter alguma utilidade do ponto de vista de fomentar algo, de participar de algo. Então, acho que tem que ser uma troca. Eu acredito que, às vezes, quem tem muita dificuldade de manter essas relações, às vezes ele não entendeu ainda que ele precisa doar mais do que receber. Né? Então, se tem algo que eu possa fornecer para alguém em termos de informação, em termos que vai melhorar o negócio dele ou até a vida dele, eu preciso estar aberto para doar isso. Né? Uma vez que eu esteja aberto a doar essas informações que eu tenho ou dar aquilo que eu tenho, com toda certeza eu vou receber. Eu não tenho dúvida. Agora, é preciso as pessoas ter consciência de que nem sempre
é aquela pessoa para quem você doou que vai doar para você. Isso é uma rede bastante interessante. Às vezes eu faço algo para você de forma gratuita, sem esperar absolutamente nada, e uma outra pessoa faz para mim. Isso é algo, Alex, sem falar de religião, acho que não estamos falando disso, mas isso é algo que o próprio universo providencia. É difícil a gente querer explicar isso para uma pessoa muito cética, mas tudo que você faz de bom vai retornar para você, não necessariamente daquela pessoa que você fez. Acho que network é você ter uma capacidade de servir sem esperar algo em troca. Isso vai te deixar com uma... As pessoas vão passar a ter uma empatia muito grande por você e vai começar a falar de você. Né? A nossa própria relação, a minha com você, eu te conheci através de um amigo em comum, e a gente vai se perguntar por que durante uma conversa com Carlos, por exemplo, ele lembrou do Alex. Nós estávamos falando de tecnologia, de um projeto que eu tinha, e no meio de tantas pessoas para ele lembrar, ele lembrou do Alex. O que o Alex fez para o Carlos para ele lembrar? Né? Provavelmente, em algum momento, tem uma relação que fez ele admirar você. Então, acho que, cara, é fazer o certo, não tem que inventar. É fazer o certo. Acho que aquilo que nós aprendemos na nossa infância de doar para receber, seja de outra pessoa, seja dessa própria pessoa que recebeu. Renildo, feliz demais de escutar isso. Assim, vem ao encontro de uma crença que eu tenho muito grande, e aí não vou falar aqui de Deus, mas né, não quero entrar nisso, mas ela tem uma fundamentação bíblica, né? Eu sou um cristão e não nego isso de forma alguma, né? Isso é bíblico, mas não é só bíblico. Tem um livro que acredito que você deve ter lido, eu li antes dos meus 30, estou com 48, eu li antes dos meus 30, 20 e poucos anos, que foi Pai Rico, Pai Pobre, né? O livro é famoso. E o Pai Rico, Pai Pobre, ele é interessante porque o que me chamou mais atenção no livro, além da corrida do rato, conceito de ativo, de passivo, aquela coisa toda, que é diferente, colocar o dinheiro para trabalhar, chega num capítulo do livro lá, que olha só como eu vou lembrar disso, é o capítulo 9 desse livro, ele não sei como é que estão nas edições atuais, eu estou falando de muitos anos atrás. Era o capítulo 9, que era colocando em prática, ou em ação, alguma coisa assim o nome. E ele colocava 10 tópicos para que você coloque em prática para exercitar o aprendizado do livro. E aí ele vai, né, colocando na prática, faz isso, faz aquilo, não compra demais. Mas na hora que ele chega no 10º item do capítulo 9, depois você procura lá, você vê se eu estou doido. O que ele colocou lá? Ele falou assim, e há uma folha, isso é muito forte. Ele fala assim: se eu tivesse que deixar uma única mensagem para o meu leitor, seria essa. Isso me chamou tanta atenção que eu comi aquele livro, eu li aquele livro umas 5 vezes, não sei quantas vezes eu li aquele livro, mas quando ele escreveu isso, eu falei, cara. E aí, na hora que eu fui ler, eu vi que a mensagem que ele colocou no livro, que era a mais importante que ele contaria, não tinha nada a ver com o restante do livro. Falei, esse cara tá doido. E aí eu vou deixar muita gente curiosa, né, para ver, mas eu vou dar uma pincelada do que ele fala. Ele chama esse 10º ensinamento da lista dos 10 de ensinas e receberás. Que eu vi você falando, fui lembrando disso. E aí ele fala o seguinte, que o pai rico dele, né, sempre que sentia falta de alguma coisa, ele doava antes. E aí ele faz uma analogia com um lenhador, se não me engano, um lenhador, um caçador, enfim, em frente a uma fogueira, numa noite com frio, falando para ela assim, ó, se você me der mais calor, eu te coloco mais lenha, aí abraçando a lenha, né? E aí ele conta exatamente isso, olha, todas as vezes que senti necessidade de networking, eu ajudei as pessoas a conseguirem contatos, todas as vezes que eu tive necessidade de vender mais, eu ajudei as pessoas a venderem mais. E aí, no final, para ele não ir para o lado religioso, né, o espiritual, ele acaba lá dizendo o seguinte, ó, eu não sei explicar mais ou menos o que você falou, não sei explicar o que é isso, não quero falar, mas existem forças poderosas, né, que fazem com que isso aconteça. Você pode conseguir sem elas, mas o seu caminho, pensando assim, exercitando isso, né,
reprogramando, né, o seu mindset, vou usar esse termo, vai te fazer acelerar mais rápido. Então, assim, eu achei muito legal que você falou isso, porque a gente foi no assunto de networking, a gente está falando no assunto de... E aí você entrou nessa questão de pensar no próximo, né? E principalmente se você fizer de forma desinteressada, porque, né, quando você faz para alguém que você sabe que não tem retorno, você está fazendo por fazer. E foi muito legal você ter tocado isso, porque é um ensinamento que muita gente não acredita, mas quando escuta, um empresário bem-sucedido, referência, olha o que ele está contando, né? Então, enfim, eu acredito demais e parabéns aí por ter colocado isso. Bom, para finalizar, você comentou de reclamação, né? Você comentou de reclamação do funcionário, do gestor que reclama do cara e de virar para o espelho e reclamar. Eu queria colocar 2 pontos para te dar a palavra para a gente fechar, que é basicamente o seguinte: a gente está vivendo. Quando eu comecei a fazer esse Legends, foi muito no objetivo de auxiliar as pessoas que me procuravam, porque viam um sucesso que eu tive no passado, como se fosse uma receita que, se todo mundo fizesse, alcançaria. Né? Eu dizia o seguinte: olha, você só viu a parte boa, você não viu a parte ruim, né? E tem várias situações que você não viu. E tem outras pessoas que têm outras histórias que podem te ajudar. E por isso comecei a entrevistar, levando essas histórias. Mas uma coisa que eu encontrei em comum em muitas pessoas que me procuravam para essa mentoria era, sem elas perceberem, eu também já fui assim, tá? Já fui assim na minha vida, nos colocando numa posição de vítimas, de vitimismo, né? E normalmente as pessoas que fazem isso acabam reclamando. Eu fiquei uns 3 anos por causa de um negócio que eu não desenrolei bem. A minha vida ficou andando de lado. Depois de 3 anos, graças a Deus mesmo, eu consegui perceber isso. Fui lá, acertei com as pessoas, pedi desculpa, pedi perdão, zerei, mesmo se eu estava certo, se eu estava errado. Embora eu achava que eu estava certo, a forma que eu tratei eu estava errado. E aí eu fui lá e pedi desculpa, perdão. Cara, parece que foi uma âncora que saiu, ou seja, eu saí da posição de vitimismo e parei de reclamar. Queria que você colocasse esses 2 tópicos. O que você falaria para essas pessoas? Claro que não estou falando de Covid, porque isso a gente não tem controle. Tá? Mas dessas outras questões, governo, economia, cliente, esposa, o que você fala para essas pessoas que reclamam demais e se colocam numa posição de vitimismo? Bom, Alex, eu acho que 2 coisas, eu acho que a gente fechar então. Primeiro que vitimismo, para mim, tem a pessoa que pratica vitimismo, ela tem algo a resolver com ela mesma, tá? Não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o mercado, com o governo, com nada. É coisa minha comigo e eu acabo com uma falta de coragem, muitas vezes, de encarar esse problema, igual você citou, você foi lá e resolveu. Eu acabo assumindo e procurando culpados para isso e querendo que as pessoas tenham pena e tal. Então, às vezes, eu já vi muitos casos que tem muito a ver com uma falta, às vezes, sem falar de novo de religião, mas uma falta de perdão até. As pessoas teve um problema com alguém, e aí eu já vi muitos casos, tem um trabalho social que eu e minha esposa que a gente faz, que na verdade é ajudar casais, né? E na verdade, quase sempre é uma ocorrência de muito tempo atrás. E na maioria das vezes essas pessoas, elas não lembram e elas não sabem que é isso. Isso não está claro para elas que é isso. Então, às vezes, elas realmente precisam de ajuda. Outras sabem, mas quer viver com aquela muleta. Então, acho que tem muito a ver com perdão. Até porque, quando se fala de perdão, o ato de perdoar é um ato a meu favor. É uma algema que eu tiro das minhas mãos. Não é se eu e Alex tivemos um problema, não importa se foi o Alex que ocasionou, se foi eu, fato é que em algum momento nós não conseguimos acertar isso sozinho. Mas pode ser que eu esteja algemado e você não. Mesmo que você tenha sido culpado, eu estou preso naquilo e talvez você não. Então o ato de eu te procurar e de acertar isso é um ato de amor próprio
de se auto-libertar, né? Isso é a questão aí do vitimismo. Se a gente traz isso para o mundo dos negócios, as pessoas estão sempre procurando um culpado. Meu negócio não está dando certo. Isso aí todo mundo já ouviu falar, que crises pode ser oportunidade. Eu quero dar um exemplo do que é crise ser oportunidade, que é o que está acontecendo com uma das empresas do nosso grupo. E vamos citar aí durante a Covid, sim, por quê? Nós participávamos de 20 a 30 eventos presenciais por ano. Fizemos isso em 2017, 2018 e 2019. E aí, para 2020, nós tínhamos lá, já fechado, em torno de 15 a 20 eventos, como expositor, muita coisa já até contratado e pago. E aí, aconteceu o que todo mundo sabe da Covid, suspendeu isso tudo. E aí, quando a gente olhou para aquela situação, falou, bem, voltar ao que eu era eu não posso, fazer evento eu não tenho para fazer, então vamos fazer de outra forma. De 2017 a 2019, nós crescemos aí de 12% a 15% ao ano. Como a gente teve que reinventar e fazer diferente, aí não cabe aqui a gente falar o que a gente fez, a gente acabou indo para o mundo digital e fazer essas mesmas coisas que a gente fazia, porém de uma outra forma. Nós crescemos 35% em 2020, com a perspectiva de crescimento em 2021 de 45%. Então, aquilo que era uma crise, eu não estou falando da crise sanitária, mas aquilo que era uma possibilidade de crise para o negócio, se tornou de fato uma oportunidade. E as pessoas podem se perguntar, mas como transformar um momento de crise em uma oportunidade? Tem que sair da caixa, né, Alex? Tem que sair da caixa. Realmente, a gente conseguir, quando você está muito imerso na operação, vai ser muito difícil você conseguir. Mas o mais importante de ter que sair da caixa é você encontrar apoio de quem? Da sua equipe de liderança. E aí que eu te digo com toda certeza, se a equipe de liderança não está engajada, não está com você, não está com a empresa, não está com o negócio, é culpa de um diretor, é culpa de um CEO, é culpa de alguém, porque, afinal de contas, quem colocou, quem treinou, quem escolheu, quem tem o poder para trocar, é essa pessoa. Mas muitas vezes não é questão de troca. Na maioria das vezes, tem uma estruturação, uma base estruturada de forma equivocada. Seja talvez de forma de remuneração, seja recursos, seja por causa da própria cultura empresarial. Então, dentro desse contexto, eu acho sim que crise é oportunidade, mas não adianta torcer para ter crise, porque você pode não encontrar essa oportunidade, né? Neste caso, neste negócio, a gente conseguiu encontrar e até com um crescimento muito superior. Então, eu acho que não dá para ser vítima, porque no dia que você decidiu empreender, você decidiu correr risco. Então, não adianta eu culpar governo, isso sempre teve. Não adianta eu culpar crise econômica. O Brasil, quem empreende no Brasil sabe que tem crise econômica, tem que aprender a viver com essa situação. Para a gente fechar aqui, em novembro de 2019, eu estava em São Paulo numa palestra com o Ricardo Amorim, onde ele estruturava todo o cenário de crescimento para 2020. Durante 2 horas, ele estruturou todo o conceito, todo o cenário, e que 2020 não tinha como o Brasil não crescer, e tal, enfim. E aí, no final da palestra, ele falou, só que no Brasil, sempre quando está pronto para crescer, aparece alguma coisa. Tomara que em 2020 não aconteça. E aí, em dezembro de 2019, surge Covid. Então, não dá para a gente ficar só com aquilo que a gente está vendo neste momento, com a informação deste momento. A gente tem que aprender a sair da caixa mesmo e ter o plano B, C, D,
O que não pode é desistir. E aí a palavra talvez seja persistência. Não, na maioria das vezes não vai dar certo da primeira vez. Na maioria não vai dar certo na primeira tentativa. Então, é persistência e essa loucura de empreender, de querer correr risco, e quando a coisa dá certo, compensa tudo, né? E a gente começa de novo. Isso aí. Oi, Renildo, feliz demais por ter essa entrevista. Eu te confesso que eu já tinha uma expectativa alta desse bate-papo, embora a gente não se conheça bem, né? A gente tem uma relação já de parceria até comercial aí, mas foi muito rápido, né? A gente não teve tempo ainda de conviver junto. Mas assim, o Carlos Eduardo tem uma habilidade, né, de identificar pessoas diferentes. Assim, ele não falou muito, mas falou de uma forma tão assim forte quando falou de você, que realmente me chamou atenção. E nessa conversa aqui, eu vi com a expectativa alta, mas eu posso te assegurar que superou as minhas expectativas, né? Porque você consegue ter um misto aí de simplicidade, que é a característica que você trouxe da sua família, né? Mas ao mesmo tempo muita perspicácia, né? Muita habilidade com as coisas. Você consegue pegar coisas complexas e colocar de forma muito simples para que as pessoas entendam. E eu tenho certeza que os seus líderes aí, um dos fatores que fazem com que eles tenham sucesso é essa capacidade que você tem de simplificar coisas que não são simples e de fazê-los entender, né, aquilo que você quer falar. Então, tenho certeza que foi muito proveitoso isso aqui, está sendo muito proveitoso para mim, aprendi demais. Eu costumo dizer que é um MBA, né, de alguns minutos, né, menos de uma hora, e que as pessoas que assistirem souberem aproveitar isso, vão deslanchar na sua carreira, na sua vida, e vão para uma outra fase. Então, parabéns, que Deus continue abençoando você, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus negócios, né? E que venham muitos e muitas outras empresas, muitos e muitos clientes aí, e que a gente possa ver ainda muitos resultados disso, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Alex. Eu que agradeço a oportunidade, tá? E colocar aqui à disposição sempre que precisar, nós estamos aqui à disposição. Um abraço. Um abraço, obrigado demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.